Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade aí ao nosso assunto de números complexos. Número complexo, então, na sua forma algébrica, ele é escrito da forma A mais BI. O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Se o A for igual a zero, esse número é chamado de complexo puro, número complexo puro. E se o B for igual a zero, ele é considerado um número real. Então, nós temos esses dois primeiros exemplos como um número complexo. Tenho tanto a parte real quanto a parte imaginária. No item aqui C e no item E, no terceiro e no quinto caso, nós podemos observar que não tem a parte real, portanto, ele é denominado de complexo puro, tá? E quando eu não tenho a parte imaginária, esse número é chamado de número real. Como o I ao quadrado é menos 1, ele é um número real. O que nós vamos ver nessa aula, portanto, é um número complexo na forma conjugada. Tá? Então, o número complexo, A mais BI, possui um conjugado que é representado por Z barra. Ou seja, conjugado de Z, conjugado. E o que é o conjugado, pessoal? Ele é trocando o sinal da parte imaginária. Se é mais BI, vai ficar menos BI. A parte real não altera. A parte real não altera. Só altera a parte imaginária. Só troca o sinal da parte imaginária. Lembrem disso, tá? Então eu tenho aqui Z, ó, 2 menos 4i. Seu conjugado, 2 mais 4i. Só troca o sinal de quem? Da parte imaginária. Meu Z é igual a i. Meu conjugado é menos i. Só troca o sinal da parte imaginária. Z igual a 1 mais 2i. Seu conjugado, Z barra 1 menos 2i. Só troca o sinal da parte imaginária. Observa que esse número é um número real. Portanto, seu conjugado não sofre alteração. Se Z é igual a 2, o Z barra também continua sendo 2. Se o meu número imaginário é negativo, a minha parte imaginária no meu Z barra, no meu conjugado, vai ser positiva. Como os números reais possuem forma real e imaginária separadas, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão e potenciação diferem um pouco dos habituais com os números reais. A parte de soma, subtração e multiplicação nós vimos semana passada. Para nós somarmos, nós vamos somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então eu somei A mais C e somei BI mais DI. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Isso nós já fizemos semana passada. A subtração é a mesma coisa. Subtrai parte real da parte real, subtrai parte imaginária da parte imaginária. Tá ok? Então aqui nós temos alguns exemplos. Dá um pause aí no vídeo e faça a cópia, a resolução dessas somas e depois você, portanto, verifica o resultado. Tá ok? A multiplicação segue o mesmo raciocínio que nós conhecemos. Faça a distributiva, obedeça a regrinha de sinal, e quando a gente faz BI vezes DI, nós vamos obter BDI ao quadrado. E esse I ao quadrado, nós já vimos semana passada, que I ao quadrado é menos 1. Portanto, vai trocar o sinal. Ao invés de ser mais BDI ao quadrado, vai ficar menos BD. E aí ele se tornou um número real. Soma parte real com parte real,
parte imaginária com parte imaginária, tá bom? Nós temos mais alguns exemplos. Copia aqui o enunciado, resolva você e depois você confere o resultado, tá bom? A divisão, isso é matéria nova, tá? Então, para nós efetuarmos a divisão de um número complexo, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador, tá? Lembra lá em racionalização? Segue o mesmo raciocínio. Multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Pelo conjugado do denominador. Então aqui o exemplo, ó, 3 mais 2i dividido por 1 mais i. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Ou seja, 1 menos i e 1 menos i. Tá? Caímos na multiplicação de números complexos, tanto no numerador quanto no denominador. Você precisa, aí no caso, fazer a distributiva. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i, menos 3i. 2i vezes 1, 2i. E 2i vezes menos i, menos 2i ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que mais 2, tá ok? Por isso que deu 3 mais 2, 5. Menos 3i com mais 2i, menos i. E no denominador, pessoal, nós caímos no produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar, ó, 1 ao quadrado 1, menos o quadrado do segundo, menos i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos ficou o quê? Mais 1. Tá? Nós temos, portanto, aí o número complexo na forma algébrica. Tá? Então, essa divisão resultou 5 menos i sobre 2. Caso eu queira escrever na forma de a mais bi, então fica 5 sobre 2 menos i sobre 2. Coloquei esse denominador embaixo de cada uma das parcelas. Tá? Isso, portanto, é divisão de números complexos. Lembrando da potenciação que nós já estudamos semana passada, todo número elevado a 0 é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e pela definição que nós estudamos, i ao quadrado menos 1, i ao cubo menos i. Volta lá na aula da semana passada, no vídeo da semana passada, que eu fiz como a gente chega no menos i, como nós chegamos no 1, no i, no menos 1 e no menos i. E aí nós podemos observar que a cada 4 esses números se repetem. Então, i elevado a 0 é igual a i elevado a quarta, que é igual a i elevado a oitava, que é igual a i elevado a 12ª, e assim sucessivamente. E a primeira é igual a i a quinta, que é igual a i a nona, que é igual a i a 13ª, e assim vai, tá? Mesma coisa para i a sexta e i a sétima. Desse modo, para encontrar o resultado de qualquer potência, dividimos o expoente por 4. Por quê? Por 4, que a cada 4 números complexos, os resultados, eles se repetem. Nós estudamos isso semana passada. Então, se eu estou procurando i elevado a 1047, eu faço a divisão de 1047 por 4, encontro um quociente e o resto.
o meu resto obrigatoriamente tem que ser menor do que 4. Vai ter que ser 0, 1, 2 ou 3. Tá? E aí eu vou igualar i elevado a 1047 igual aí ao cubo. Da onde que eu tirei esse 3? Desse resto, tá bom? Deste resto. Os números complexos podem ser representados num plano, onde a reta das abscissas é a reta dos números reais e a das ordenadas é a reta dos números complexos. Então, esse número complexo no plano Gauss, tá ok? No plano Gauss. Nós fizemos isso semana passada no exercício 1, tá bom? Nós encontramos os números complexos no sistema aí de Gauss, que nada mais é do que um ponto. Então isso aqui nós podemos escrever com 3 e 2. Ponto é um par ordenado, é um valor para x e um valor para y. Um valor para a parte real e um valor para a parte imaginária. Tá bom? E o que nós vamos ver agora, para nós finalizarmos aqui esta aula e resolvermos alguns exercícios, é que nós então podemos construir um vetor aqui, ó. Vou construir um vetor. O vetor ele sempre sai da origem e vai até o meu afixo. Isso não é ponto, tá? Em números complexos, o ponto ele passa a ser chamado de afixo. Em números complexos, o ponto passa a se chamar afixo. Então, o vetor representado aí no caso, nada mais é saindo da origem e indo até o meu afixo. Nós vamos então encontrar o tamanho desse vetor. Como que eu vou calcular o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor ele é dado por módulo de z, pode aparecer como módulo de z, ou pode aparecer como uma letra grega, ρ, tá bom? É só nós aplicarmos o teorema de Pitágoras aqui, ó. Só nós aplicarmos o teorema de Pitágoras. Esse aqui para nós é o A e esse aqui para nós é o B. Aplica o teorema de Pitágoras, ρ ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. O ρ, portanto, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, quem que é ρ, pessoal? É o comprimento do meu vetor. É o módulo. Quando a gente fala módulo do número complexo, não é aquele valor absoluto que transforma sempre em número positivo. Esse ρ, ele vai ser o tamanho do meu vetor. Também pode aparecer como uma letra grega, ρ. É dado por raiz quadrada da somatória do quadrado da parte real com a parte imaginária, tá bom? E o ângulo que forma aqui, pessoal, é chamado de argumento. Esse ângulo, portanto, é chamado de argumento, tá? Argumento do meu número complexo nada mais é do que este ângulo. Se eu tenho a parte real, tenho a parte imaginária e tenho o meu ρ, para eu achar qual que é o valor desse ângulo, eu posso fazer seno cateto oposto pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente pela hipotenusa e tangente cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Nós vamos usar muito a tangente. A tangente aí de θ vai ser quem? Coca, cateto oposto pelo cateto adjacente, tá bom? Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Rho, uma letra grega, é o tamanho desse vetor. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá bom?
Aqui entra na forma trigonométrica que refere-se à próxima aula. Faço isso com vocês na próxima aula, tá bom? Vamos resolver os exercícios da apostila. Aqui tem algumas propriedades, tá bom? Que o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados, o conjugado da diferença é igual à diferença dos conjugados, o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui fala sobre a divisão, já expliquei para vocês. O módulo, o tamanho do meu vetor, observa que aqui na apostila ele traz como módulo de z, não é valor absoluto, é o tamanho do meu vetor. Ele traz a formulinha, raiz quadrada da somatória dos quadrados da parte real com a parte imaginária. E algumas propriedades em relação ao ρ, tá? Ao tamanho do meu vetor, o módulo. Então, o módulo de z é igual ao módulo do seu conjugado. Quando a gente multiplica z vezes o seu conjugado, nós vamos obter o quadrado do módulo desse número. E assim sucessivamente, tá bom? E aqui nós temos a representação vetorial, né? Ó. Nada mais é do que a soma de vetores, que vocês aprenderam lá em física. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer de preto aqui, ó. Esse é o meu vetor V. E aí, eu vou fazer o meu vetor W dando continuidade aqui, ó. Esse resultado, portanto, é a somatória dos meus vetores. Ou, pela forma que ele traz, que nada mais é do que a regra do paralelogramo. O vetor resultado, aqui no caso a soma, nada mais é do que a diagonal, tá bom? Raciocínio aí é o mesmo, chega no mesmo resultado, perfeito? O exercício 1, ele pede para nós escrevermos o conjugado desses números. Quem que é o conjugado, portanto, aqui de 5 mais 6i? 5 menos 6i. Só altera a parte imaginária. Isso é igual a 6 mais 7i. Altera o sinal da parte imaginária. Esse aqui vai ser mais 6i. E esse aqui vai ser igual a quem? Esse aqui vai ser igual a 8. Quando o número é real, não altera, tá ok? O exercício 2, sendo z igual a 2 menos i e w 3 mais 2i, ele pede para nós encontrarmos o conjugado de z. Quem que vai ser o conjugado de z aqui, pessoal? Vai ser 2 mais i. 2 mais i. Altera apenas o resultado da parte imaginária. Quem que é o conjugado de w, pessoal? 3 menos 2i. Altera apenas o resultado, o sinal da parte imaginária. Tá bom? Aí ele está pedindo para nós realizarmos a soma de z, conjugado de z, mais o conjugado de w. Então, o que nós vamos ter aqui? Isso aqui vai ficar quem? Vai ficar o conjugado de z, 2 mais i, mais quem? Mais o conjugado de w, que é 3 menos 2i. Soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 5 menos i, tá bom? 5 menos i. Esse item D vocês vão fazer, tá bom? Façam o item D, o item E e o item F, tá? Caso vocês não consigam chegar na resposta, a gente resolve junto no plantão. A resposta do item D
aí do exercício 2 é a mesma que do item C. 5 menos I, tá bom? 5 menos I. Do item F, façam a multiplicação. Nós vamos chegar em 8 menos I. A mesma coisa no item F, também 8 menos I, tá bom? Façam aí a distributiva e encontrem o resultado. Caso vocês não consigam chegar nessa resposta, a gente resolve junto no plantão. Vamos lá. O que mais que nós temos aí? Exercício 3. Faça as divisões. Então aqui, pessoal, nós vamos multiplicar por quem? Pelo conjugado do denominador. Então isso aqui vai ficar 3 menos 4i, que multiplica, dividido, desculpa, por 3 mais 4i, que multiplica pelo conjugado do denominador. 3 menos 4i, 3 menos 4i. Tá ok? Façam a distributiva aí. O que nós vamos ter na distributiva? Então vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 4i, menos 12i. Opa! Agora, menos 4i vezes 3, também menos 12i. Menos 4i com vezes menos 4i, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. I vezes i ao quadrado. Embaixo nós temos o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então nós vamos ter o seguinte: mais 16 vezes menos 1, isso vai resultar menos 16. Então nós temos mais 9 com menos 16, isso aqui resultou o quê? Menos 7. Menos 24i. Dividido por quanto? Por 9 menos 16i ao quadrado. Lembrando, i ao quadrado é menos 1 vezes menos 16 vai dar mais 16. Com 9, isso aqui vai resultar 25. 7 menos 24i. Isso aqui, então, a gente escreve 7 sobre 25 menos 24i sobre 25, que é menos. Tá bom? Fácil, simples assim, tá? Recapitulando, multiplica pelo conjugado do denominador, tanto o numerador quanto o denominador. Faça a distributiva e lembrando que menos 1 é, que i ao quadrado é menos 1. Pessoal, a resposta do item B e do item C, vocês vão fazer para treinar. O item B vai ficar menos 1, 13avos, mais 5i, 13avos, tá bom? E a resposta do item C vai ser i. Façam aí. Caso não cheguem no resultado, a gente faz junto no plantão, tá bom? Pessoal, eu sei que tem mais exercícios aqui, só que não está carregando. Por quê?
Página 257, não está carregando. Só um minuto aí, pessoal. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou abrir de novo. Então vamos lá. É o livro 4, caderno 2, segunda série do ensino médio. Aqui. Agora abriu, ó. Determine o módulo de cada número complexo abaixo. Módulo, então, em números complexos, é o tamanho do vetor. Então, o que vai ficar isso aqui? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai resultar 9 mais 16, que resulta 25. Raiz de 25 é igual a quanto? É igual a 5. Esse, portanto, é o módulo, o tamanho desse vetor, tá? Quem que vai ser nesse caso? Então aqui eu vou escrever por rho, tá? Então a gente pode escrever tanto o módulo de Z, que é igual a rho. Opa! Isso aqui, portanto, vai ficar 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, isso resulta 169, cuja raiz quadrada é 13, tá bom? Os demais itens, nós temos C e D, vocês vão fazer. A resposta do item C é raiz de 13 e a resposta do item D é raiz de 83. Tá ok? Beleza. O exercício 5, pessoal, é o mesmo raciocínio, tá? O que eu vou fazer aqui no caso, ó? Ele está pedindo o módulo desse número complexo. O módulo desse número complexo, eu vou separá-los, ó. Eu vou escrever isso como módulo de 5 mais 3i dividido pelo módulo de 2 menos 2i, tá? O que nós vamos ter? Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado mais o quadrado de menos 2. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 9, isso aqui vai resultar quanto? 25 mais 9. E aqui nós vamos ter o quê? 4 mais 4. Correto? 4 mais 4. Então nós vamos ter aqui 25 mais 9 vai dar 34. Dividido por 8. Vou colocar dentro de um único radical, 34 oitavos. Simplifica isso por 2. Nós vamos resultar 17 quartos. O 17 não tem raiz exata. A raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada de 17 meios. Perfeito? Esse é o exercício 5. O exercício 6, ele está pedindo aí para nós, represente no plano cartesiano os seguintes conjuntos. Módulo de Z
igual a 3. Módulo de Z igual a 3. Como que nós vamos representar isso, pessoal? Nada mais é do que uma circunferência. Uma circunferência de raio 3. Tá? Então ela vem até aqui no 3. Vai até no 3 lá em cima. Vocês vão fazer o que aqui, pessoal? Uma circunferência, tá ok? Isso, portanto, é para nós. Todos os afixos que estiverem nessa circunferência, o seu módulo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3, tá bom? A linha é contínua, tá? Igual a 3. Observa que no item B tem que ser menor ou igual a 3, tá? Então nós vamos, além de ter a circunferência, nós temos também o círculo. Eu acho que eu não consigo fazer aqui, ó. Deu certinho aqui, pessoal, ó. Essa é a resposta, tá? Então, como é menor ou igual a 3, são todos os pontos que pertencem à circunferência e ao círculo, tá? Já aqui é igual a 3, é só a circunferência, tá? Só a circunferência. Só a circunferência. Lá é a circunferência e o círculo, tá bom? Já no item C, Z menos 2I é igual a 3. Z menos 2I é igual a 3. Tá? Esse item C aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós precisamos aí, no caso, descobrir quem que é meu Z. Escreve o Z na forma, então, que isso aqui é módulo, né? Isso, portanto, aqui é módulo. Deixa eu transformar uma tela branca aqui. Então, eu tenho aqui, de acordo com a informação, ó, módulo de Z menos 2I. Módulo. Quem que é meu Z? Eu vou chamar de A mais BI. Tá? Então, vai ficar A mais BI menos 2I, isso igual a quem? Igual a 3. Escreve aí, no caso, a parte imaginária. Vai ficar mais quem? B menos 2 vezes I igual a 3. Isso aqui é módulo, então isso aqui vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais o quadrado de B menos 2 igual a 3. Para eu retirar esse radical, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então nós vamos ter A ao quadrado mais o quadrado de B menos 2, isso é igual a quanto? Igual a 9. Vocês vão terminar, tá? Isso aqui é igual a 0 mais 0i, tá ok? Vocês vão terminar isso, achar esse número complexo, tá bom? E fazer a representação aí nessa malha quadriculada, tá? O exercício 7, ele pede para nós escrevermos os vetores, representarmos esses vetores. Então vai ser o seguinte, ó. Aonde que está o V? 2 mais I. 2 na parte real e 1 na parte imaginária. E aí nós vamos ter esse vetor. Esse vermelhinho é o meu vetor V. Tá? É o meu vetor V. Apesar que ele não está pedindo V aqui, né?
Ele está pedindo aí, no caso, menos V. Então, quem que vai ser o menos V, pessoal? Ele está pedindo menos V. O menos V vai ser quem? Vai ser o menos 2 e o menos 1. Menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Esse vetor em vermelho, portanto, aqui é o menos V. Quem que vai ser o conjugado de V? Troca apenas a parte imaginária. 2 menos I. 2 menos I vai ser 2 e menos 1. Vou fazer esse vetor em azul, ó. Tá bom? Quem que é o 2V? Vou fazer em verde. Multiplica o V por 2. Vai ser 4 mais 2i. 4 para a parte real e 2 para a parte imaginária. É um ponto aqui, pessoal. Meu pai amado. E aí nós vamos fazer a representação desse vetor. Tá bom? Simples assim, tá? Esse é o meu vetor 2V. Aí eu vou somar V com W. Soma V com W. Aonde que vai estar V com W? Quem que vai ser V com W? Quando você soma V com W, parte real com parte real. Então, 2 mais 3, 5. Então, V mais W vai ficar o quê? Soma parte real com parte real. 5 parte imaginária com parte imaginária. Então, isso vai ser 5 menos I. Vou fazer esse vetor em preto. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1. Então, esse é o meu vetor V mais W. Tá bom? Com isso, nós encerramos a aula 88. Semana que vem a gente entra aí na forma polar de números complexos. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Lembrando que hoje nós temos plantão. Tá bom?